Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos dar seguimento às nossas aulas aqui de análise técnica básica. E agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto que é muito interessante para a gente colocar aqui no nosso conteúdo, que é fundamentos de price action. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente falar um pouquinho disso. Vocês estão vendo aqui? Bom, vamos lá. Basicamente, gente, o que é price action? Price action, literalmente, é a leitura da ação do preço e a sua movimentação no gráfico de preço. Tá? Então, quando a gente fala de price action, eu tenho muitos amigos, muitos traders que operam apenas price action. Tá? Ou seja, eles usam o gráfico de preços para entender os pontos de entrada e possível saída de acordo com a movimentação do gráfico. Tá? Muitos chamam também de naked trading, ou seja, você operar o gráfico sem ajuda ou sem interferência de nenhum indicador. Tá? A gente está falando aqui de análise gráfica e seus padrões, basicamente. Tá? Onde podemos, com base na formação, tentar, né, na formação gráfica, tentar mensurar o que o preço está fazendo e qual seria a maior probabilidade em termos de movimentação seguinte, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho do gráfico para a gente olhar isso aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A gente está aqui. Deixa eu pegar o Ibovespa para a gente tentar ver aqui o que nós conseguimos ver. Bom, vamos lá. A gente, basicamente, eu uso Price Action para entender o contexto do mercado, certo? Eu não uso Price Action para tomar as minhas posições. Eu apenas uso Price Action para tentar entender o que o mercado está fazendo e aí sim fazer algum tipo de manejo em relação a risco, em relação às estratégias, né? Aumento, diminuição de exposição, etc. Mas aqui, gente, muita gente vai operar apenas a movimentação do preço usando o gráfico dessa maneira aqui. Ó. Então, vamos lá. Por exemplo, a gente tem aqui um topo duplo. O que é um topo duplo? É uma região onde o preço tentou subir, não conseguiu subir, veio para baixo de volta e foi tentar subir de novo. Não conseguiu romper essa região. Então, é um topo duplo. Ou seja, esses dois pontos aqui, o mercado, esse ponto aqui, o mercado não conseguiu fazer o rompimento dele, não conseguiu seguir para cima. Depois aqui ele conseguiu romper. Né? Então, mas vejam aqui, a gente tem, por exemplo, uma região de fundo. Para entender topos e fundos, price action é muito interessante, porque você não tem nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de indicador, perdão, que vá te atrapalhar, né, para você fazer a sua leitura. Tá? Mas, basicamente, isso aqui, ó, a gente tem uma outra região de fundo. Então, a gente tem um fundo, o mercado encontrou, ele subiu e encontrou um outro fundo, certo? É uma forma interessante de você conseguir entender o que o mercado. Então, por exemplo, se você tem um fundo duplo, qual é a ideia aqui? É que nós consigamos, por exemplo, entender que aqui é um fundo e essa aqui é a região máxima, ou seja, uma região onde se ele romper essa região aqui, a probabilidade é que ele vá subir. Então você poderia, por exemplo, pensar em caso o mercado não perca esse fundo e ele volte a subir, e ele, ou se você quiser ser mais conservador, a hora que ele romper essa região aqui, você entra comprado e aí você pegaria uma movimentação aqui, teoricamente de alta e você colocaria o lucro no bolso, tá? Mas vejam, a ideia aqui, eu não vou mostrar para vocês todos os tipos de figuras gráficas que existem, tá? Deixa eu só ver aqui, tá? Eu não vou mostrar todos os tipos de figuras gráficas, porque dentro do modelo das formas que eu opero, eu não uso figuras para tomar posições, tá? Eu apenas uso as figuras para, ou melhor, eu apenas uso análise de contexto para entender o que o mercado está fazendo, certo? Mas tem algumas coisas interessantes aqui que eu queria compartilhar com vocês nesse módulo. Olha só, a gente tem aqui um padrão muito interessante de reversão aqui de candle. Olha isso aqui. Como que eu entendo e interpreto isso aqui? Eu tenho dois aqui. Vamos olhar primeiro esse cara aqui. Esse candle aqui. Aqui nós temos um também.
certo? Vamos olhar isso aqui, ó. Esse candle aqui, do dia 24 de fevereiro de 2022, certo? Esse candle aqui, ele fez uma mínima aqui embaixo, ele abriu aqui, deixa eu ver qual foi a abertura dele aqui, exatamente o preço. Então, ele abriu aqui, ele fez uma máxima aqui, depois ele caiu aqui, ou melhor, ele abriu aqui em cima, ele caiu praticamente 3% nesse dia, porém, os compradores acabaram dominando essa região aqui. Por quê? Deixou uma sombra inferior aqui. Isso aqui é um sinal de reversão. Quando acontece um sinal desses, gente, é reversão. Veja o que aconteceu no dia seguinte aqui. Pum, subiu praticamente 3%. E depois aconteceu o inverso aqui para venda. Vamos olhar isso aqui em um time frame dia 24/2. Deixa eu olhar isso aqui nos 60 minutos. Fevereiro, dia 24/2. Aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui, gente, é a movimentação de um dia, certo? Então esse aqui é o primeiro dia, é o primeiro horário da manhã. Então o candle que fechou às 10 da manhã, ou seja, ele abriu às 9, ou melhor, ele abriu às 10, aqui a gente está olhando o mercado à vista. A gente teve uma queda expressiva de 2% aqui, e depois o mercado começou a subir. Aqui, exatamente. Olha que interessante isso. Nós tivemos aqui, ó, uma queda, e depois, nessa região aqui, o mercado entendeu que o preço estava atrativo e o mercado começou a subir. Os compradores começaram a entrar e simplesmente empurraram todo esse candle de venda aqui de volta. Então, olha que interessante fica uma visão, aqui ó, uma visão no gráfico de 60 minutos. Quando a gente olha no gráfico diário, a gente vê esse tipo aqui de figura, esse tipo aqui de candle, que mostra que o preço ele desceu tudo isso e depois ele subiu. Ou seja, os compradores, quando o preço começou a cair, quando chegou por aqui, eles começaram a entrar e começaram a comprar e efetivamente empurraram o mercado de volta para cima. E da mesma forma aqui nós tivemos uma situação de venda. Então, o preço ele subiu até aqui e os vendedores derrubaram ele de volta. Então, isso é muito interessante a gente entender e entender o contexto do mercado. E aqui, gente, a gente não está usando indicador nenhum, a gente está apenas usando a movimentação do preço e o que ele gerou em termos de figura, né, em termos de contexto gráfico. Tá? Então, isso é muito interessante da gente entender. Então, aqui, por exemplo, quando a gente tem isso aqui, esse tipo de indicador, esse tipo de sinal aqui, a gente pode pensar de repente em fazer uma venda aqui e buscar de repente a última região de suporte, que foi essa região aqui. Então aqui talvez a gente teria feito uma venda aí de 2, 3%, 3% e pouco. Então esse tipo de ideia, ela é muito útil para a gente poder entender o mercado e tomar algumas decisões em relação a contexto, certo? Eu gosto muito de usar Price Action para entender as regiões de suportes, tá? Eu não entro em operações em função de Price Action, porém, eu uso Price Action para entender o que o mercado vem fazendo. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente teve um suporte que foi perdido, certo? Então, o que acontece? Aqui, ó, exatamente essa linha aqui, ó, foi um suporte perdido, agora em 107 mil pontos, o mercado, depois desse suporte aqui, ele caiu, está caindo hoje quase 2% e pouco. O que acontece? Qual a ideia? O que a gente pode esperar disso? A gente pode esperar que o mercado venha testar uma nova região de suporte, que é essa região aqui. Então, com base nessas ideias, a gente consegue... Deixa eu mudar essa cor aqui, porque essa cor fica ruim de nós visualizarmos no gráfico, certo? Olha aqui, ó, olha que interessante. A gente já viu que aqui nós temos um suporte importante, que é o suporte de 101 mil pontos, que é um suporte que foi testado aqui em novembro do ano passado e também em janeiro desse ano, de 2022. E agora a gente está perdendo um último suporte importante que o mercado deixou aqui, certo? E talvez ele venha buscar essa nova região aqui.
né, que já foi visitada outras 2 vezes. Se ele vier testar essa região aqui e perder essa região, nós temos um novo suporte aqui embaixo, certo? Em 93 mil pontos. Então, gente, a ideia toda é que a gente consiga entender o contexto do mercado usando o Price Action. E aqui eu não estou usando nenhum indicador, eu apenas estou olhando o que o preço está fazendo, para daí sim eu entender que eu posso ter uma expectativa de determinada movimentação. É para isso que a gente usa Price Action, tá, gente? Como a gente falou mais cedo, tem pessoas que apenas operam Price Action, e não tem certo ou errado, tá? Tem a forma como cada um vai encontrar para enxergar o mercado. Eu estou compartilhando aqui a forma que eu uso o Price Action e a forma que eu entendo que, para mim, funciona melhor, certo? Mas, quem quiser se aprofundar em entender Price Action e operar exclusivamente Price Action, é um caminho que também tem uma possibilidade de sucesso muito grande. Tá bom?